O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 8ª da solenidade da Assunção, tradicionalmente celebrada no dia 15 de agosto. Então, 8 dias depois de a Virgem Maria ter sido elevada ao céu em corpo e alma, a Igreja volta os seus olhos para a Virgem Maria e a contempla coroada, rainha do céu e da terra. Entretanto, meus santos, se nós olharmos o Evangelho, as passagens evangélicas, nós teremos a impressão de uma aparente contradição. Porque, embora nós a contemplemos rainha, e ela é, salve rainha, mãe de misericórdia, ela é rainha do céu e da terra, de toda a criação. Na Sagrada Escritura, ela se apresenta de uma maneira tão diferente. Quando o anjo se apresenta a ela e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, e apresenta a vontade de Deus, a sua resposta não é: eis aqui a rainha, mas eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo disseste, segundo a tua palavra, segundo a vontade de Deus. E foi justamente por causa disso que ela foi exaltada. Por quê? Porque ela é serva de Deus, porque ela é pequena diante de Deus. O Evangelho diz, Jesus diz no Evangelho, que o maior dentre vós deve ser aquele que serve. A Virgem Maria encarna isso perfeitamente. Quem maior do que ela dentre as criaturas? Ninguém. E quem serve mais do que ela as criaturas? Dentre as criaturas? Ninguém. Dentre as criaturas que servem, ela é a serva das servas, de todos os servos. Jesus diz na palavra que quem se humilha será exaltado, e ela se apresenta pequena diante de Deus. Eis aqui a escrava, eis aqui a serva. Maria tornou-se grande, por quê?
porque se colocou pequena, aceitou com alegria ser pequena diante de Deus. Ela foi elevada porque ela se rebaixou para servir. Ela foi coroada porque em tudo fez a vontade de Deus. Meus irmãos, celebrar Nossa Senhora Rainha é procurar ter no nosso coração os mesmos sentimentos da Virgem Maria. Isto é, precisamos então ter essa disponibilidade do serviço e ter essa atitude de servo diante de Deus e por amor a Deus, servir os irmãos. E essa atitude de pequenez, isto é, de aceitarmos sem impor a própria vontade, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Faça-se em mim, conforme disseste, conforme a vontade de Deus. Meus santos, é bonito de se dizer, é bonito de se ouvir, mas não é bolinho, né? Não é fácil você aceitar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, abraçar a vontade de Deus, independentemente da sua vontade. Essa total e completa disponibilidade diante de Deus. De modo que, quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós podemos dizer que antes da coroa, antes dela, coroada, magnífica, veio o faça-se. Isto é, ela foi coroada porque ela aceitou em tudo a vontade de Deus, sendo serva. São Paulo usa essa expressão, que existe uma coroa imacessível, uma coroa que não perece, que não fenece. Para nós, Deus também tem uma coroa para nós. Nós também seremos coroados, mas seremos coroados se dissermos como a nossa Santíssima Mãe: eis aqui o servo do Senhor. Faça-se na minha vida a tua vontade, a tua palavra. Compreende aqui, meus santos, as implicações práticas disso? Como a nossa vida vai ser diferente quando nós não vivermos para nós, mas para Ele. Quando nós não vivermos procurando realizar as nossas vontades, mas a vontade dEle, que foi assim também que Ele viveu. A Virgem Maria é o espelho perfeitíssimo de Jesus, que disse: eu nasci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então Jesus não viveu para Ele. A Virgem Maria vive como criatura perfeitamente esta mesma atitude do seu Filho. E nós somos chamados a ter esta mesma atitude de Jesus e da nossa Santíssima Mãe, para que nós sejamos coroados. Pois bem, antes da coroa existe o faça-se. Antes da glória existe a vida escondida em Nazaré. Ela viveu ali, servindo o seu filho, obedecendo a José, fazendo em tudo a vontade de Deus. Tão gloriosa, tão excelsa, mas antes da glória veio a obediência à vontade de Deus na vida escondida em Nazaré. A gente quer pular etapa, a gente quer queimar etapas. Isso, a gente quer ir já para a glória, já para a coroação, mas nós temos que passar pela vida simples, pela vontade de Deus vivida com docilidade, não com revolta,
mas com docilidade. É a tua vontade, Senhor. Então eu beijo a tua vontade, como nós beijamos a cruz na Sexta-feira Santa. Eu beijo a tua vontade, às vezes, Senhor, com o coração apertado, com os meus afetos confusos, mas com fé, com amor, dizendo: eu quero o que tu queres, como tu queres, quando quiseres, seja feita a tua vontade. Antes da glória veio a vida escondida. Antes do trono, ela é a Gebirá. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Ela é a rainha mãe que se senta ao lado do filho. Mas antes do trono veio o que, meus santos? A pobreza de Belém, aquela vida simples, vivida no amor a Deus, aceitando aqueles acontecimentos tão contraditórios, porque se o filho dela seria grande, poderoso, filho de Davi, e o reino dele não teria fim, ela era a pobre mãe de Belém, com o filho deitado num coxo. Percebe aqui, meus irmãos, antes de ser exaltada, ela é aquela que permanece de pé junto à cruz. Meus irmãos, nós precisamos celebrar a festa da Virgem Rainha, da Virgem Maria Rainha. É pedir a Deus, é pedir a Nossa Senhora que, como mãe, com jeitinho, coloque nesse nosso coração tão resistente os seus sentimentos, para que nós um dia possamos ser coroados também. Senão nós nos perderemos, senão nós não seremos exaltados, mas lançados no abismo. Por quê? Porque orgulhosos, porque rebeldes, desobedientes, revoltados. A Virgem Maria é rainha, e a sua realeza não é como a realeza dos poderosos do mundo. A sua realeza é a realeza da simplicidade, da humildade, do serviço e do amor. O Papa Bento XVI, no dia 22 de agosto de 2012, ele disse: Maria é rainha porque serve a Deus e à humanidade. Por isso ela é rainha. E quem mais serve do que ela? Quantas preces dos filhos de Deus são dirigidas à Virgem Maria? E ela está constantemente servindo os seus filhos, os seus pobres filhos pecadores, às vezes tão ingratos. E na sua vida aqui na terra, serviu em tudo, fazendo a vontade de Deus. Percebe aqui, meus irmãos, como a lógica da Virgem Maria, que é a lógica do seu filho, que é a lógica do Evangelho, é diferente da lógica do mundo. Quem é rei segundo o mundo é rei para ser servido. Os reis da terra são servidos. A rainha do céu é servidora, é escrava, está para fazer a vontade de Deus e nos ajudar para que nós alcancemos o céu. Então vamos lá, meus irmãos, vamos nos assemelhar à nossa mãe, que no fim das contas é nos assemelhar a Jesus. Precisamos servir. Acho que eu dizia na missa de ontem, eu dizia que a nossa catequese, tanto a catequese geral como a catequese do Bom Pastor, nós estamos precisando de catequistas. Em muitas turmas, nós temos numa sala de catequese apenas um catequista.
Se aquele catequista tiver uma dor de dente, as crianças ficam sem catequese. Quando o normal é ter pelo menos um auxiliar. Porque, sei lá, a criança ficou muito agitada, precisa ser tirada da sala, andar com ela um pouquinho, dar um pouquinho d'água para ela. O auxiliar sai e a catequese continua. Mas se não tem ninguém para substituir, o catequista não tem como pegar a criança de 7 anos e dizer, saia. Entende? Mas imagine, meus santos, a nossa paróquia é imensa. Nós temos aos domingos 3 missas e temos em torno de 1.200 pessoas em cada missa. A nossa paróquia é imensa. Nós deveríamos estar nos engalfinhando, figura de linguagem, tá? Nós deveríamos estar nos engalfinhando, procurando servir. Não, eu quero servir, eu quero servir. Por quê? Porque Jesus é assim, porque a Virgem Maria é assim, porque os santos foram assim, porque os anjos são assim, os salvos são assim, e eu quero me salvar, eu quero servir, eu não quero viver apenas para os meus interesses. Mas quando a gente chega para alguém e diz assim, você não poderia ajudar na catequese? Ah, eu tenho compromisso. É claro que você tem compromissos e afazeres. Ou você acha que os catequistas atuais são despreocupados, são vagabundos? Entenda a palavra vagabundo aqui no sentido etimológico, isto é, aquele que não tem nada o que fazer, está vagabundeando. Claro que eles têm o que fazer, e apertam aqui e ali para servir, porque a nossa vida é agitada. Se nós não nos dispusermos e não nos organizarmos de alguma maneira, ninguém tem tempo. É verdade. Mas quando existe a boa vontade, você se arruma, e arruma tempo onde não tem, e tem tempo de servir. Mas quando vem a mim sempre ao vosso reino nada, isto é, eu quero sempre ser servido, quero sempre ser ajudado, mas nunca quero servir, nunca estou disposto a ajudar. Aqui eu falei da catequese, eu poderia falar do dízimo, eu poderia falar do pessoal da música, eu poderia falar dos ministros extraordinários da comunhão, eu poderia falar dos acólitos, das leitoras. Entende, meus santos? Isto é, a nossa vida precisa ser uma vida de serviço. Nós somos da Virgem Maria, nós somos filhos da Virgem Maria, e a nossa mãe é assim, e a sua realeza é a realeza de quem serve. Para ela, reinar é servir. Na lógica do mundo, ser rei é ser servido. Mas nós somos filhos da Virgem Maria. Mas não só. Na mentalidade atual, isto é, a minha autonomia me leva a dizer o quê? Eu só faço o que eu quero. Ninguém manda na minha vida. Ninguém manda no meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quiser. Eu sou o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. A Virgem Maria, ela não fez o que ela quis, ela fez a vontade de Deus. A rainha é rainha porque não quis ser dona da própria vida e fazer o que bem entendesse, mas procurou fazer a vontade de Deus. Seja feito como disseste, faça-se segundo a tua palavra, segundo a vontade de Deus. Imagine, ela não impôs a sua própria vontade. A rainha não impôs a sua própria vontade, mas obedeceu à vontade de Deus. E nós, esses plebeus e vassalos,
queremos fazer a nossa vontade em tudo, queremos ser soberanos em tudo. E quando assim agimos, as disposições do diabo é que trazemos no coração, porque foi ele que disse: não servirei, isso eu não faço, dessa maneira não. E São Miguel olha para ele e o põe no seu lugar. Quem como Deus? Quem como Deus? Enxerga-te, capeta. Põe-te no teu lugar. Tu és criatura, tu não és Deus. São Miguel nos ensina isso também. E nós estamos na quaresma de São Miguel. Nós estamos neste sábado celebrando a Virgem Maria Rainha. E queremos então, meus santos, pedir a Deus, por intercessão da nossa mãe e do nosso anjo Miguel, essa graça de aprendermos a servir e de nos reconhecermos criaturas, pequenos, obedientes, para que um dia, no final dos nossos dias, quando estivermos junto de Deus, possamos também nós receber a nossa coroa de glória.